Olá, queridos irmãos, boa noite. Unidos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos sobre Gideão, esse grande homem de Deus que Deus levantou para salvar o seu povo. Já deixe seu like, compartilhe esse estudo bíblico todas as semanas, de terças e quintas-feiras, estaremos unidos aqui para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E esse mês nós estamos estudando o livro de Juízes e nós aprendemos no último estudo bíblico a respeito do que Deus pediu a Gideão. E também aprendemos que foi encontrado há um tempo atrás um achado arqueológico que pela primeira vez continha o nome de Jerubaal, quer dizer, aquele que contenda contra Baal. E agora nós vamos continuar então aprendendo mais ainda sobre este homem do Senhor e vamos entender também o que o Senhor ensina para nós a respeito da verdadeira adoração. O que o anjo do Senhor procura em todo o tempo, desde quando Israel sai da presença do Senhor, se você lembra, por exemplo, aqui já no livro de Juízes, bem no início, Juízes capítulo 2, nós vamos ver aqui, que acontece algo assim, Para quem acompanhou o estudo bíblico sobre Josué, você vai aprender que existia um lugar específico onde Josué ele ensinou o povo, onde Deus ensinou Josué também a poder adorar, e foi o altar de Gilgal, aonde o anjo, no mesmo lugar praticamente que o anjo, chefe do exército do Senhor, apareceu para Josué. O chefe do exército do Senhor, você sabe muito bem que é Miguel. Quando Josué morre, o povo vira as costas para o Senhor e começa a adorar deuses falsos. E veja que no capítulo 2, a palavra diz assim, de Juízes: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe essa terra que tinha prometido por juramento a vossos pais. Jamais quebrareis a minha aliança convosco, eu disse a vocês. Quanto a vós, não fareis aliança com os habitantes dessa terra, destruireis os seus altares. No entanto, não escutaste a minha voz. E aqui o anjo anuncia dizendo que, infelizmente,
por eles terem voltado as costas para o Senhor deixaria com que eles estivessem à mercê de si mesmo. É esse mesmo anjo que sai do altar de Deus, sobe na montanha onde era erguidos os sacrifícios, os altares aos deuses falsos, e proclama em alto bom som: vocês devem voltar para a adoração. É esse mesmo anjo que, tentando reordenar a adoração em Israel, que vai aparecer então para Gideão. Gideão, que tinha seu pai Abiezer, que adorava a Baal, que tinha um altar a Baal. Então, o que o anjo está ensinando? Podemos aí intuir mais ou menos o que Miguel está ensinando a Gideão e a Israel: a adorar a Deus, a ter uma adoração verdadeira, a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que não é um relacionamento baseado em troca e venda. Eu faço e você me devolve. Não. É um relacionamento verdadeiro de amigo, de irmão. A palavra diz assim para nós, no capítulo 6, versículo 25, vai dizer assim: aconteceu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o touro do teu pai, o touro de 7 anos de uma segunda cria, destrói o altar de Baal que pertence ao teu pai e quebra o poste sagrado que está do lado. Em seguida construirá ao Senhor teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro da segunda cria e oferecerás em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que terás destruído. Gideão convocou então 10 homens entre seus servos e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Mas como ele temia sua família e o povo da cidade, para fazer em pleno dia, ele fez então durante a noite de novo. Ele malhava o trigo de noite e ele destrói o altar de noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido cortado e o touro da segunda cria fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: quem fez isso? Eles perguntaram, se informaram e depois disseram: foi Gideão, filho de Joás de Abiezer, que fez isso. Os habitantes da cidade disseram então: traze para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo. Pois Gideão destruiu seu altar. Nesse dia se deu a Gideão o nome de Jerobaal, porque dizia: que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. E esse nome, justamente o nome na arqueologia nova, que vão descobrir a respeito de Gideão. Esse pedaço de pedra, que eu já mostrei para você, na verdade não é pedra, é um pedaço de argila, que mostra de fato aqui o nome de Jerobaal. É a primeira vez que aparece um nome assim na arqueologia depois de 3.000 anos, e provavelmente os arqueólogos colocam como quase certo que faz referência então a este homem que teve a coragem de, escutando a voz do Senhor, ir contra a idolatria do seu povo e trazendo então a bênção, levantando um altar para Deus no lugar da maldição. Veja que Deus, ele pede para Gideão. A maior guerra de Gideão não foi contra os madianitas. A maior guerra de Gideão foi dentro de si mesmo, de uma decisão única, profunda, de poder fazer da sua vida, de entregar a Deus tudo e não lhe negar nada. Veja que é de noite. Veja que interessante como que a simbologia do texto nos mostra, porque o anjo aparece, é noite e Gideão está lá malhando o trigo no lagar, escondido. Mas Deus vai pedir para Gideão durante a noite, para que ele possa, naquela noite, sacrificar um touro, levantar um altar para Deus no lugar aonde se levantava a falsa
adoração, onde estava a idolatria. Isso demonstra algo poderoso para nós. A adoração, ela acontece no secreto, ela acontece no escondimento, ela não acontece em um espetáculo. É nos bastidores da vida que acontecem as verdadeiras conversões. Então aqui o Senhor pede para ele poder tomar o touro do seu pai, da segunda cria, não o primogênito. Por que é da segunda cria? Antigamente, já pela lei de Levítico, quando você ia sacrificar um animal, você tinha que pegar a primícia, o primogênito de todas as crias. Por que pega então o touro da segunda cria e não da primeira cria? Justamente para poder lembrar quem é Gideão. Gideão é o menor da casa de seu pai, é o filho mais novo. Ele é o último do seu clã. Então o sacrifício, na verdade, não é o touro. O sacrifício é o próprio Gideão, porque a adoração nada mais é do que você colocar a sua vida, a sua história, você mesmo, no altar de Deus e se entregar, deixando com que o fogo de Deus, o amor de Deus, consuma a tua vida. E assim, toda a tua vida, todo o teu louvor, tudo aquilo que você tem, sobe como odor agradável a Deus. Nós estamos aprendendo neste interim, aqui nesse texto, a verdadeira adoração, ao sentido verdadeiro de poder adorar a Deus. Quando Deus pede algo para você, porque se você poderia pensar, nossa, já aconteceu um sacrifício primeiro, porque Gideão, quando o anjo aparece para ele debaixo da árvore, ele fala, fica aqui um pouco, eu vou buscar uma comida para você, que é a hospitalidade. Ele traz carne, pão e caldo. O anjo coloca a ponta do cajado, nós já vimos isso, e acontece então a bênção, né, daquilo que Deus ele realiza, daquilo que Deus faz, né, na vida dos seus. É muito interessante porque quando nós olhamos essa realidade de Gideão, né, o anjo que aceita a oferta de Gideão, essa oferta no altar, né? Ele queima, né? Ele queima essa oferta diante de Deus. O anjo, olha só, coloca fogo sobre a pedra onde Gideão coloca a comida. Por que acontece um primeiro sacrifício? Porque o primeiro sacrificar a Deus somos nós. Antes de você, lembra aquilo que Jesus fala? Antes de você levar a tua oferta, se você tiver alguma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com ele. Quer dizer, antes não é a oferta que Deus recebe, é você que ele recebe. Não é o teu dízimo que você dá na paróquia, é a tua vida, é você. Então quando o anjo aceita a oferta aqui de Gideão, e esse fogo que sobe e que consome, perceba que esse anjo está vestido com roupas de guerra, como é o general dos exércitos do Senhor, aqui é São Miguel, viu? Que está queimando e aceitando essa oferta no nome do Senhor. Gideão aqui começa um processo profundo de metanoia, de conversão. Eu não posso adorar a Deus se antes eu não renuncio e não sou generoso para com o Senhor. Logo em seguida o Senhor pede para que ele possa quebrar o altar que está na casa de seu pai, mas que olha que loucura, na casa de Gideão, mesmo ele sendo um homem de Deus e o seu pai com o secretismo religioso que eu já falei para você, a casa, o terreno de Gideão, da casa dos pais de Gideão, era um lugar de peregrinação porque era o altar de toda a cidade da tribo de Dan. E aqui nós temos algo interessante, porque Gideão vai durante a noite e quebra o altar e destrói o poste sagrado de Azerá, para que não aconteça mais as aberrações que aconteciam. As pessoas ficam em choque, falam que vão matar ele, que vão apedrejar, e o pai diz, mas olha, se Baal é assim, por que ele não se defendeu? Que ele se defenda. E aqui nós temos algo muito importante que nos ensina sobre a vida espiritual. O inimigo ele pode se levantar de uma maneira feroz, mas quando Deus pedir para que você faça algo, faça. Quando Deus te pediu o impossível, obedeça.
Porque não é pelas tuas forças nem pelas minhas. É pela glória, pelo poder, pela manifestação de Deus. Então o que é então que esse texto está ensinando para nós? Esse texto está nos ensinando sobre a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é entregar tudo, não ter medo da voz do Senhor, é confiança total, porque é Ele que conduz. E por terceiro, se consumir, entregando-se. Adoração, é dizendo: Senhor, é tudo teu, é nada meu. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence a ti. Naquele dia, um homem, pensa só, um homem se tornará inimigo de um Deus pagão. Porque a sua vida, você, quando está com Deus, você vale mais do que 1000 exércitos reunidos. Lembra do Salmo que diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Luz por quê? Porque está na noite. Salvação por quê? Porque Ele me salva dos meus inimigos. De quem terei medo? Ele é a salvação da minha vida. Quando os malfeitores se levantam para devorar a minha carne, são eles que tropeçam e caem. Ainda que se levante um exército contra mim, eu estarei confiante, porque, Senhor, Tu estás comigo. O adorador, ele não anda sozinho. O adorador, ele é escoltado pelo Rei dos Reis, o Altíssimo, o poderoso, vencedor de todas as batalhas. É isso que Gideão ensina para nós. É isso que Gideão nesse dia está dizendo para você. Se levante, coragem, fique de pé. Você vai vencer, porque você não está sozinho. Que nós possamos fazer da nossa vida uma adoração perfeita. Que nós possamos aprender em todo o tempo da nossa história, assim como nessa imagem, a obedecer à voz do arcanjo, à voz do anjo, que vem e nos ensina sobre o que é de fato entregar a nossa própria vida. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. Quem é como Deus? Ninguém. Porque só Ele é capaz de nos libertar da boca do leão, é capaz de também libertar a tua vida, e Ele fará isso se nesse dia, como Gideão, você entregar todo o teu coração a Ele, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a história de Gideão te ensine, te inspire a ser uma pessoa totalmente rendida aos pés do Senhor. Te espero às 22 horas na live do nosso retiro de Natal. Compartilhe, mande isso aqui para todo mundo. Se você chegou no canal agora, se inscreva. Se você não acompanhou o estudo bíblico, tem a playlist aqui de todo o estudo bíblico. Manda bala, porque é um conteúdo novo, gratuito, só para você. Estamos unidos no Senhor. Deus te abençoe. Até às 22.